tem que saber a arma que a gente vai usar. E a gente sabe que a gente tem um time mais jovem, mais leve, então a intensidade em cima dos caras. Os caras não respiram nem um momento, a gente é mais leve, é mais jovem, então dentro dos caras desde o primeiro minuto. E como a gente ganhou no jogo passado deles, nos primeiros minutos, porque eles não esperavam que a gente entrar intenso daquele jeito. Então vamos lá! Pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um editorial e eu resolvi começar esse editorial com esse vídeo de Thiago Volpi, porque hoje eu quero falar muito rapidamente e do modo mais simples, que é a proposta aqui do editorial. Eu não me proponho a falar menos ou mais tempo ou menos tempo, mas com uma linguagem mais simples que possibilite que a gente possa fazer nos outros vídeos e nos outros playlists uma coisa mais analítica ou uma coisa mais leve, mais solta, como são as lives com interações. Hoje eu quero falar justamente disso, cobrança e massacre. Por que eu peguei aí o Thiago Volpi? Essa foi a preleção dele no jogo contra o Corinthians. Então a gente vai ter aí, depois de amanhã a gente vai ter live, a gente vai ter o jogo contra o Palmeiras. Eu não sei se o Volpi vai bem, mas ele foi bem contra o Corinthians. Fez uma defesa difícil, foi seguro, teve liderança, foi um bom capitão. Ele reeditou alguns dos jogos que ele fez antes daquela fase terrível que ele atravessou, que comprometeu a gente nas eliminações ali que a gente teve na Copa do Brasil, principalmente nos 2 jogos contra o Fortaleza, e nos clássicos contra Palmeiras e principalmente contra o Santos, em que ele teve até a soberba ali de tirar a barreira e cometer um erro ultra infantil. Sim, Thiago Volpi falhou como falham grandes goleiros, mas ele também teve momentos bons. Não sei qual é o nível dele atualmente, e para mim não há nenhum problema se o Jandrei assumir a titularidade, se ele não for bem contra o Palmeiras. O que eu vou torcer é para que ele sim vá bem. Mas por que eu coloquei isso? Eu peguei 2 recortes do vídeo do São Paulo de bastidores, inclusive eu deixei o link aqui para que todos vocês possam assistir o vídeo inteiro e se emocionarem com o vídeo, que tem recortes daquela vitória que foi emblemática. A gente enfrentou um Corinthians mais técnico, um Corinthians com mais recursos ali, que tinham jogadores, São Paulo com muitos desfalques, inclusive no gol, porque até o momento o Jandrei era o titular, mas nós tivemos bons momentos ali, tanto do Volpi quanto dos jogadores que tiveram que atuar. Tem um outro recorte que eu acho importante também, que é esse daqui. ¡No, Igor! Hermano, para de correr. ¿Cómo? Para de correr. Sí, está calambrado. Você faz o gol. Eu corro, você faz o gol. Então a gente já tinha visto o Caleri elogiar os jogadores da base em outra ocasião, quando ele chegou no São Paulo, quando ele ainda não estava na sua melhor forma, e ele tinha falado isso, e ele elogiando, ele vai no final do jogo e fala: ô Igor, chega, para, correndo, tá louco, tá morto aí, para de correr, e o Igor Gomes fala: eu corro e você faz o gol. Essa entrega é o ponto principal que eu coloco aqui nesse editorial. Existe uma diferença entre cobrar e massacrar. Existe uma diferença muito grande entre criticar e ridicularizar e criar apelidos. Eu fiz até um tweet em relação a isso quando estava comentando do Volpi. O Volpi não se tornou um grande goleiro por causa do jogo do Corinthians. Não. Mas ele talvez não seja aquele goleiro ridicularizado por tantos e por tanto tempo. De repente, ele até tem condição. Então, eu separei aqui em 3 pontos que eu acho importantíssimos para a gente entender o que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de análise e o que a gente faz aqui no canal. Primeiro, é entender o contexto. Quando um jogador não está jogando bem, um jogador que a gente sabe que tem qualidade, um jogador que chegou, ou um jogador que tinha um determinado nível e esse nível caiu, tentar entender o que está acontecendo. Essa é uma proposta que a gente tem aqui no canal. Então, às vezes, o jogador jogou muitos jogos seguidos, está perdendo rendimento. Isso aconteceu. A gente teve exemplos disso no São Paulo de antes, no São Paulo de agora. O Sara mesmo foi um jogador muito utilizado, que teve pouca rodagem. A gente teve, nessa questão de contexto, que a gente sempre tem que colocar, contexto é muito importante. Às vezes, o jogador está jogando fora da posição. A gente pode pegar como exemplo aí o Nestor. No começo do ano, o Rogério insistia em colocá-lo como primeiro volante. E uma das características que o Nestor tem, que não é o forte, aliás, um dos pontos fracos do Nestor é justamente a marcação, que é uma coisa que um primeiro volante precisa fazer. É simplesmente ali a primeira obrigação do cara, e era o que ele tinha de ponto mais fraco. O Nestor tentou, sim, mas isso
vai, obviamente, comprometer tanto a maturação quanto o desempenho dele. E se as pessoas não entendem o contexto e vão ver ele tendo uma atuação abaixo, às vezes o time também não está bem, isso atrapalha. Quando o time não está bem, alguns jogadores acabarão se destacando mais negativamente, quando tudo mais não funciona. Mas quando você está olhando sem entender esse contexto, você pode massacrar o Nestor. E agora a gente está vendo o Nestor mais solto, com mais liberdade para atacar, para chutar, e a gente viu que ele jogou, por exemplo, contra o Corinthians. Claro que eu não vou pegar um jogo para, então o cara é um monstro, não. Tudo isso é análise. Então, entender o contexto é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer. O segundo ponto, que faz parte do trabalho aqui do canal, que é fazer mesmo um trabalho jornalístico rigoroso. Eu sempre pego o exemplo do Arboleda. Como vocês bem sabem, aqui no canal, a gente não aceitou bem o Arboleda por ter vestido a camisa do Palmeiras. Camisa de um rival, tirar foto sorrindo. Tem outras coisas. A Arboleda já falhou em alguns jogos. A gente nunca pegou uma falha isolada do Arboleda para detonar o cara. Pelo contrário, ele ganha muito mais elogios aqui no canal do que críticas. Por quê? Porque a gente entende que as falhas dele são falhas naturais da posição. E que a torcida não pega no pé porque tem uma predileção, gosta do cara, boa parte da torcida. Eu não posso falar por todo mundo, mas muita gente. Então, se o Diego Costa falhar, como falharam Arboleda e Miranda, o mundo cai na cabeça do Diego Costa e não cai na cabeça do Arboleda, e não é justo, não tinha que cair na cabeça de nenhum dos dois. E esse é um segundo ponto. E por que eu estou falando isso? O São Paulo precisa dessa qualidade. A gente precisa espalhar esse tipo de conduta, porque é uma forma de ajudar o time. E o terceiro ponto dessa análise é a questão de torcedor. Aqui somos torcedores. E aí eu vou pegar o exemplo do Rigoni. O Rigoni está em má fase. Torço para que seja má fase. O Rigoni está em má fase desde antes da saída do Crespo. Não, estava o Crespo lá desde antes da saída do Crespo. O Rigoni estava em má fase. Então o Crespo estava ali e o Rigoni já não estava conseguindo entregar. Tem algumas coisas até na conduta do Rigoni que incomodam, quando ele não vai, quando ele não divide bola. Aqui no canal, vocês não vão ver a gente massacrar o Rigoni, criar apelidinhos para o Rigoni, ridicularizar o Rigoni. Sabe por quê? A gente deseja, primeiro, que o cara se recupere. Esse é o papel de um torcedor. Você quer que o cara se recupere. Eu não quero torcer para o Arboleda ir mal, porque, não, eu preciso estar certo. Não. Eu quero que o cara se recupere porque eu torço para São Paulo e quando ele veste a camisa, ele faz parte da estrutura que eu defendo, que eu vou lutar, que eu vou brigar. Isso não significa passar pano. Porque, de novo, tem 3 passos aqui. Entender o contexto. Ver se a má fase do cara tem uma explicação. Se tem alguma coisa que acontece fora, se não tem. Fazer jornalismo, que é não ser desonesto nos argumentos, não criar argumentos do nada. Assim, simplesmente, não ganha nenhuma dividida. Não, é um pereba. Isso não é argumento. Isso não é argumento. E muitas vezes é mentira quando você fala, não ganha nada, ou não chuta, ou não acerta uma bola, porque nenhum técnico é maluco de colocar um cara com essa descrição para jogar no futebol, em qualquer esporte de alto rendimento. Mas a parte da torcida é até a questão do ativo. Se o São Paulo precisa se livrar de um jogador, não sou eu que vou massacrar o cara para jogar o preço do cara lá embaixo. É possível fazer críticas e até dizer que o cara não tem condição de ser um jogador do São Paulo sem precisar massacrar o cara. A gente pode pegar o exemplo do Sidão, que eu falava que ele não tinha nível para jogar no São Paulo. Eu não precisava massacrar o cara. Eu não precisava desrespeitar o cara. E quando ele tinha uma boa atuação, porque acontecia vez ou outra, eu não menosprezava a boa atuação que ele teve. Isso está tudo em vídeo. Então, esta é a conduta. Eu sei que, em função dessa conduta que a gente segue aí, desses passos que a gente segue, a gente toma muito na cabeça. Mas faz parte do nosso trabalho. Como faz o Igor Gomes ali. Ele pode ser criticado. No clássico, ele não foi bem com as bolas, com a bola nos pés. Não foi bem com a bola nos pés. Mas ele foi muito bem na marcação. Ele foi muito bem na questão tática. Ele ajudou muito. Ele foi um jogador importante, reconhecido pelos pares, pelos atletas, reconhecido pela galera que faz análise. Não é à toa que eu pego hoje um dos caras que tem
a melhor qualidade de análise tática para colocar no canal, que é Gabriel Perecini. Então, assim, eu só peço, escutem o que o cara fala e deixem de lado simpatias ou antipatias. O que a gente quer é ajudar o clube. É isso. Amanhã tem live e a gente vai com toda aquela carga pré-clássico, né? Porque é por isso que a gente fez essa troca. Eu vou me despedindo. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.